quero iniciar a palavra do Senhor ao teu coração. Se você puder, curva a sua cabeça, peça para o Senhor falar com você. Peça para Deus falar com você hoje. Fala: Deus, por favor, usa o teu servo, Senhor, para falar comigo hoje. Se você precisa de uma direção de Deus, fala para Ele: Senhor, durante essa ministração, por favor, fale comigo. Espírito Santo, Espírito Santo, neste momento nós queremos pedir a tua presença, abençoando a palavra que vem do Senhor. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite necessitando ouvir a tua palavra, e foi a palavra que o Senhor escolheu para hoje. Então, tenho certeza absoluta que essa palavra não vai voltar para ti vazia. Pelo contrário, ela vai descer, ela vai falar a cada coração, ela vai tocar individualmente em cada coração, e cada um vai pegar a sua parte, aquilo que necessita ouvir do Senhor. E ao sairmos daqui, nós sairemos felizes, porque todas as vezes que o Senhor fala, a tua voz nos traz alegria. Então traga alegria aos nossos corações agora, traga leveza aos nossos corações, para ouvir a tua palavra. E que todo agir maligno das trevas, que quer impedir que esta palavra chegue ao mais profundo coração, que esse espírito maligno seja retirado e expulso agora, em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. E que essa pessoa seja livre para ouvir, e após ouvir, que ela seja livre para tomar decisões, e que ao tomar decisões, que sejam decisões assertivas, e que vão mudar a sua história. Pai Santo, nós abençoamos esta palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Eu hoje estava perguntando para o Senhor o que Ele queria que eu falasse. É muito fácil, de verdade. A coisa mais fácil que tem para um pastor, a coisa mais fácil deveria ser pregar. Pelo menos para os pastores que têm contato com a palavra e que meditam na palavra. Eu lamento muito quando eu encontro pastores que não têm tempo para meditar na palavra, que não têm tempo do seu ministério. Isso é muito triste. É muito triste. Porque às vezes Deus quer usar aquele pastor, mas como ele não tem tempo, muitos deles com outros trabalhos. Se pastorear já não é fácil, já é um trabalho complexo, imagina pastorear e ter um outro trabalho secular, onde você vai dividir o seu tempo com as coisas de Deus, as coisas do mundo. O pastor que tem que se preocupar em levar o pão para casa, porque a igreja não é capaz de cuidar dele, apesar dele cuidar do rebanho. Eu conheço muitos pastores que, apesar dele cuidar da igreja, a igreja não cuida dele, e por causa disso ele tem que gastar parte da sua vida lá fora. E alguns irmãos dizem: o seu pastor não trabalha? E bate no peito e diz: o meu pastor trabalha. Como se pastorear não fosse um trabalho. Aliás, pastorear é mais que um trabalho, porque o pastor, ele não é formado em psicologia, mas muitas vezes tem que ser psicólogo. O pastor não é formado em economia, mas tem que dar aula de finanças. O pastor não é formado em terapia, ele não é um terapeuta, mas ele tem que fazer até terapia com jovens, casais e etc. O pastor não é delegado, mas muitas vezes tem que intervir em alguma situação. O pastor não é juiz e às vezes tem que julgar algumas situações para que não fique no prejuízo alguém. O pastor tem que se desdobrar muitas vezes para cuidar da igreja. Alguns
não consegue nem cuidar da sua própria família devido às demandas. E a pessoa diz: meu pastor está feliz porque o pastor não tem tempo. E a coisa mais fácil para um pastor que tem tempo para as coisas de Deus, que tem tempo para a igreja, a coisa mais fácil é pregar, porque ele tem tempo. Agora, a coisa mais difícil é pregar o que Deus quer. Isso é difícil, pregar o que Deus quer. Porque se você quer encher a igreja, existe uma forma de pregar para isso. Se você quer que as pessoas chorem, que sai todo mundo chorando, existe uma forma para isso. Se você quer que as pessoas contribuam mais, existem formas para isso. Alguns de vocês até vieram saturados de outros lugares, porque o foco era as finanças e não o que Deus tinha para a sua vida. Mas quando Deus fala o que Ele quer, aí é difícil pregar. Porque todas as vezes que Deus fala, geralmente é coisa que nós não queremos ouvir. Eu fico espantado quando eu escuto algumas ministrações por aí, assim, ó: Deus vai te honrar, Deus vai te levantar nessa noite, e Ele vai fazer com que você triunfe sobre os seus inimigos, porque você é não sei o que, você é o top das galáxias, você é a última bolacha do pacote, você é a última Coca-Cola do deserto. Eu escuto um negócio desse e eu falo assim: dá uma moral para nós também. Aqui é só pancada, meu. Só cajadada na orelha. Aí, uns dias desse atrás aí, eu fui convidado para pregar num lugar. Aí falaram: pastor, o tema é: que queres que eu te faça? Eu falei: vixe, já deram até um tempo. Tá bom, vamos nessa. Eu falei: irmão, não vou não. Por quê? Eu já sei que vocês querem ouvir. Quando o cara te dá um tema desse, eu sei que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir? Que eu fale para a igreja: pai, o que queres que eu te faça? Deus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? Fala aí. Aí você começa: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma mulher, eu quero um homem bem bonito, eu quero... Aí tá todo mundo chorando. Aí, então receba. E todo mundo chorando. E aquela coisa bonita. E a gente tem um jeito de pregar também, né? Porque Deus... Calma, moreno. E aí eu falei: Senhor, eu não vou pregar não. Deus falou: você vai. Eu falei: mas o senhor não entendeu a malandragem deles? Já está tudo esquematizado. E ele falou: você vai. Eu falei: tá bom, então não vou estudar. Não vou nem estudar para isso, porque se é para falar lá: que queres que eu te faça? Se é para falar isso aí não precisa estudar não. Isso aí não precisa nem buscar do Espírito Santo. Isso aí é só usar a técnica. E Deus falou: você vai. E quando foi na hora de ir para a igreja, faltavam umas 2 horas, eu estava muito injuriado, com muita vontade de falar que não ia. E aí Deus me deu a palavra. Ele disse: olha, todos os pregadores que foram lá, eles pregaram exatamente isso que você falou. Que queres que eu te faça, igreja? Mas vai lá e peça para eles olharem para mim, e vamos mudar o tema. Prega no tema, mas inverte. Pergunta para a igreja: igreja, hoje nós vamos olhar para Jesus e nós vamos perguntar para Ele: que queres que eu te faça? Aí fica gostoso. Bem gostosinho. E nunca mais eu fui chamado a pregar lá. O que muito me alegra, por sinal. Se tem uma coisa que eu não sou bom de fazer, é pregar. Não é meu forte. Eu acredito que meu forte é mais nos bastidores. Mas tem a responsabilidade, e por causa da responsabilidade nós vamos trazer a palavra do Senhor. Amém? E nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, eu estava meditando no que
ou sobre o que Deus queria usar na minha vida hoje, ou se era uma outra pessoa. Às vezes acontece isso também, de eu achar que sou eu e Deus fala, não é você hoje não, é fulano. E eu não tenho problema nenhum com isso. Passo a bola e fico aí sentadinho, lindo, ó, só me alimentando e perguntando hoje a Jesus o que Ele queria que eu falasse. E do nada me veio uma alegria, do nada assim, me veio uma alegria que aqueceu meu coração e me deu uma satisfação de ter conhecido Jesus. Eu tive uma satisfação hoje e uma alegria, e eu falei, uau, foi bom te conhecer, foi muito bom te conhecer, Jesus, muito bom. E talvez você se identifique comigo. Alguns aqui já sabem meu testemunho, não precisa ficar contando todas as vezes, mas talvez você é igual eu. Talvez você conheceu a religião, talvez você conheceu a igreja, talvez você conheceu a liturgia dos cultos, você sabia como cada culto funcionava, talvez você conheceu, talvez você até sabe como cada culto funciona na sua igreja, ou na igreja que você era, ou na igreja que você está. E conhecer a igreja, conhecer a liturgia, conhecer a religião, para mim não foi suficiente. Não supriu a minha necessidade, não preencheu o vazio, não preencheu, não tirou a tristeza. Para mim não resolveu. Não foi suficiente e nunca será. A igreja, a liturgia de um culto, o local onde você congrega, nunca vai ser suficiente para mudar a sua história. E como não preenchia, como não mudou, eu fui embora. Cara, fui embora. Eu saí da igreja, eu parei de ir no templo, eu deixei de ser templo. Eu me lembro que quando eu estava saindo da igreja, eu tinha meus 14 anos, um dia eu estava indo ensaiar, eu acho, no grupo de samba. Comecei a tocar samba depois de um tempo, e um bêbado me encontrou, e o bêbado parou eu no meio da rua, segurou no meu braço, e ele disse assim: menino, eu olho para você e eu vejo um templo do Espírito Santo, e ainda está limpo, mas não suje o templo do Espírito Santo, porque eu sujei, e olha como eu estou. Você não precisa chegar nesse nível. O bêbado, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, Deus usa até uma mula mesmo. Mas não adiantou. Eu fui embora, buscando liberdade, buscando alegria, buscando diversão, buscando amizades, buscando pessoas, buscando status. E o único lugar que eu cheguei foi no fundo do poço. Aos 19 anos, depressão, primeira tentativa de suicídio. Antes dos 20 anos, no finalzinho dos 19, segunda tentativa de suicídio. Minha mãe e meu pai nunca soube disso. Ia ficar de alegre na situação. E me afundei mais. E da última vez que eu tentei o suicídio, Deus falou comigo. E Ele disse que eu não ia morrer. Ele falou, você não vai morrer. E eu falei, puxa vida, agora lascou, porque nem para morrer eu presto. E Deus disse que eu não ia morrer, porque Ele ainda ia usar a minha vida na terra. Eu quero dizer que tem algumas pessoas aqui que você já tem pensado em, Senhor, que acabe a minha vida logo. Tem gente que tem deitado pensando assim, bem que eu podia não acordar amanhã. Deixa eu dizer a você, Deus tem um projeto na sua vida. Não vai ter jeito, meu irmão. Não vai ter jeito, minha irmã. Se Deus tem um projeto na sua vida, você não vai morrer.
Não vai morrer. Só toma cuidado para não fazer besteira, porque pode ficar sequelas, mas morrer não vai, porque aquele que quer começar uma boa obra em você também é fiel para terminá-la, da mesma forma que aconteceu comigo. E naquela angústia, um dia eu me lembrei de Jesus. Minha mãe falava: Jesus muda a vida das pessoas. Minha mãe dizia isso: meu filho, Jesus pode mudar a sua vida. Meu filho, Jesus transforma. Meu filho, Jesus é a solução. E eu falava: essa velha doida enchendo meu saco de novo. Ficava quieto. A minha mãe era a única crente que eu tolerava. Qualquer outro crente eu não tolerava. E eu conhecia a Bíblia. Aos 11 anos de idade já tinha lido a Bíblia inteira. Uma vez um pastor veio pregar para mim. E ele falou, aí eu falei: ah, mano, sai fora, maluco, você está tirando. Aí ele falou: me respeita, porque eu sou uma autoridade eclesiástica. Eu falei: ah, o senhor é crente? Eu sou cristão, servo do Senhor. Eu falei: então tá bom. Então, a Bíblia diz que eu podia te dar um tapa na cara. Porque a Bíblia fala: se alguém te bater de um lado do rosto, o que é para fazer, pastor? Virar o outro. Então é o seguinte, o senhor escolhe qual lado quer bater. Eu dou o primeiro, o senhor vira o outro lado, eu dou com o outro lado da mão, e depois a gente continua a conversa. E ele não quis tomar o tapa. E ele foi embora, e eu xingando ele: tá vendo aí, você não é crente nada, você não vive a palavra. Olha que filho das trevas, né? Eu era o tipo de gente, Kelly, que os demônios não entravam em mim, não. Era eu que entrava neles. Possuía os demônios. Mas teve um dia muito especial. O dia em que eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia definhar, eu ia virar pó. E eu entendi que eu precisava de Jesus. Entrei no banheiro e fiz a minha oração. E a minha oração foi assim: Senhor Jesus, o Senhor escuta os crentes, mas eu acho que o Senhor também me escuta. E eu quero muito a sua ajuda, mas nem sei se o Senhor consegue mudar a minha vida. Eu acho que eu estraguei tanto a minha vida, que eu acho que o Senhor não consegue mais mudá-la. Mas se o Senhor quiser tentar, eu deixo. Foi isso que eu disse. Se o Senhor quiser tentar mudar a minha vida, eu deixo. Eu acho que foi a coisa mais gostosa que Jesus ouviu de mim. Ele falou: como é que é? Tentar? Eu não sabia quem era Jesus. Eu achava que ele tentava fazer alguma coisa. Ele começou e nunca mais parou. Jesus começou uma boa obra na minha vida e nunca mais parou. Vão completar agora 20 anos, em novembro, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Vão completar agora no dia 18 de novembro de 2023, vão completar agora 20 anos que eu entreguei minhas mãos cansadas para Ele. Coloquei a minha pequena vida nas mãos do gerente do universo, o cara que controla tudo, o cara que faz a terra girar na velocidade certa, o cara que faz a lua girar na velocidade certa, o cara que faz com que a terra tenha proteção contra os raios, do sol que podem ser maléficos. O Deus que a gente não entende, mas existe. Ele diz que Ele fundou a terra, Ele colocou a terra sobre alicerce. A gente não vê, mas ela está lá, no meio. Estamos no meio do universo. Não somos o centro do universo. E esse mesmo Deus que gerencia tudo, eu deixei, a partir daquela noite, Ele gerenciar a minha vida. Ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. E eu estava pensando sobre isso. Eu me lembro muito bem, estava me lembrando de tarde, comecei a me lembrar de quem eu era sem Jesus. Triste, eu era um rapaz triste, depressivo, amargo, endemoniado. Quando eu chegava em casa, o inferno parece que entrava junto comigo.
Meus irmãos não queriam nem ficar perto de mim. Vazio. Vazio. Eu estava olhando uma foto minha ontem. Acho que eu mostrei pro Lu. Foi ontem não, foi antes de ontem, né, Lu? Mostrei a minha foto. Não tinha brilho no olho, né? O olho longe. Você olha para aquela foto, tá longe. Não tinha sorriso. Dos 14 anos até os 22 anos, se eu tiver umas 3 fotos é muito, porque eu não estava nunca junto com a família. E eu me lembro de quando Jesus chegou. Ele começou a me dar alegria, começou a me dar força, começou a me dar ânimo. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Quem você é? Quem você era antes de Jesus chegar até você? Um dia Jesus chegou até mim. Sabe, às vezes a gente acha, às vezes tem alguns cultos que o pastor fala assim: quem quer aceitar Jesus. Se você for analisar bem, essa fala não está correta. Porque não é nós. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita. Ele nos aceita. Nós não aceitamos Ele. Mas eu sei que Jesus foi até mim um dia. E quando Ele chegou, eu estava numa lata de lixo. Ele chegou, olhou para dentro da lata de lixo. E Ele disse: e aí, quer sair daí? Eu disse: eu quero. Ele falou: então me dá a sua mão. E eu levantei a minha mão. E quando eu levantei minha mão, Ele puxou a minha mão. Por isso que quando um pastor falar: quem quer entregar a sua vida ao gerente do universo, levanta a sua mão. Por isso que é importante você levantar a sua mão. Porque quando você levanta a sua mão, Deus pega nela. E quando Deus pega na mão de um homem, Ele não solta nunca mais. A menos que você solte, mas Ele não vai soltar. Ele não vai obrigar você a ficar grudado nele. Mas se você permanecer, mesmo fraquinho, mesmo no dia difícil, as mãos dele vão estar lá, sustentando e superando você. Sustentando você. É importante também quando você levanta as mãos, porque quando o pastor diz: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. E às vezes o diabo fala para você: não levanta. Você não precisa disso. Você não precisa levantar as suas mãos para que você seja mudado por Jesus. Não precisa, isso é conversa de pastor. É mentira do diabo, sabe por quê? Porque quando você levanta a sua mão, você está marcando um território. Quando você levanta a sua mão, naquele mesmo momento que você está levantando a sua mão, o diabo faz assim, ó: perdi. E no mesmo momento que a sua mão está levantada, Deus olha e fala: ganhei. E Deus nunca entra na vida de alguém para perder, porque Ele é o Deus poderoso nas batalhas. Nunca perdeu batalha. E por mais que você ache que a sua vida seja difícil, por mais que você ache que a sua vida está numa situação muito difícil, muito complicada, se você deixar Jesus cuidar das suas guerras, a sua vitória é certa e garantida, se Jesus estiver na sua guerra. Estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Podem glorificar o nome de Jesus? Glórias a Deus. Jesus veio até mim. Tem um salmo, eu estava lendo esses dias, esse salmo 113, só um minuto. 1 minute please, my friend. Oh, Jesus. Salmo 113, versículo 7, coloque aí para mim, por favor. Diz assim o texto: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Eu me vejo aqui nesse texto. Agora, tem pessoas aqui que já foram alcançadas por Jesus. Tem pessoas aqui que também foram resgatadas por Jesus. Tem alguém aqui que foi resgatado por Jesus um dia? Uau! E a pergunta que eu faço para você hoje é:
Você lembra do dia que Jesus chegou até você? Você consegue se lembrar? Consegue baixar a sua cabeça um pouquinho e lembrar do dia que Jesus veio até você? O dia que Jesus chegou perto de você, oferecendo a você ajuda, oferecendo a você perdão, oferecendo a você a sua graça, o favor que você não merecia, não merece. Você lembra do dia? Dia especial. Eu queria ler um texto com vocês, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Um homem, assim como você e eu, que Jesus foi até ele. Jesus foi até nós. Jesus foi até esse homem também. E quando Jesus vai até alguém, ele vai para arrebentar. O texto diz assim: navegaram. Quando ele fala navegaram, só para você entender o contexto, ele está falando de Jesus e os seus discípulos. Eles entraram num barco e navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago. Esse lago que ele está falando é o lago da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. É o mesmo lago, em frente à Galileia. Come on. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado. Na verdade, o Lucas, ele diz que o endemoniado foi ao encontro de Jesus. Mas quem navegou, quem atravessou o rio, quem atravessou o mar, quem pegou os discípulos e foi até lá, não foi o gadareno, foi Jesus. Então, na verdade, não foi o gadareno que foi até Jesus, foi Jesus que foi até o gadareno. Mas, quando Jesus chega, ele atrai. Talvez você pense, talvez tem gente aqui hoje que pensa que você quis vir aqui. Não, não foi você que quis vir. Foi Jesus que atraiu você até este lugar nessa noite. Porque ele precisava falar com você. E para isso ele te trouxe aqui. E ele já está falando no seu coração. E eu queria dizer aqui para algumas pessoas, você chegou aqui hoje, você achou que você ia tomar muita pancada hoje, porque ultimamente você tem pisado no tomate. Você tem pisado na bola. Mas aquele Jesus que a religião dizia e te ensinou, que é o Jesus que castiga, que pesa a mão, que chuta, que bate. Não, não. Esse Jesus é um Jesus dos homens. O Jesus real está dizendo para você: olha, eu te amo, eu estou feliz porque você está aqui. E se você quiser, a gente pode recomeçar. Amém? Come on. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. Este homem quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Levado pelo demônio a lugares solitários. Tem gente aqui, que mesmo quando está no meio de uma multidão se sente solitário. Tem gente aqui, que mesmo numa festa se sente solitário. Jesus quer quebrar isso hoje, se você deixar. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Perguntou o nome do demônio. Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele. Porque muitos demônios haviam entrado naquele homem. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Nem os demônios querem ir para o abismo, nem os demônios querem ir para o inferno. E tem muita gente aí que não está nem ligando para isso, levando a salvação, levando o presente de Deus de qualquer maneira, brincando com a salvação, ignorando o que Deus fez. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles.
e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que ele se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Eu estava pensando em Jesus nessa tarde. Eu estava pensando como foi bom conhecer Jesus. Eu estava pensando o que Jesus fez na minha vida. E eu lembrei desse texto. O Espírito Santo me fez lembrar desse texto. E ele começou a conversar comigo a respeito desse homem. E eu fico imaginando 5 anos depois, 1 ano depois, 2 anos depois, o gadareno, o homem que havia sido possesso por demônios. Eu fico imaginando como ele estava refletindo e dizendo: uau, Jesus veio até mim. Imagina aquele homem pensando: eu era endemoniado, eu era arrebentado, e Jesus cruzou o mar e veio até mim. Eu acho que essa é uma reflexão que nós deveríamos fazer hoje, porque muitas vezes nós não valorizamos o que Jesus fez. Nós achamos que isso é muito normal, nós achamos que isso é muito comum, achamos que estar numa igreja numa sexta-feira é algo muito comum. Não é comum, isso é sobrenatural. Nós achamos que sentir a presença de Deus é algo banal, e não é banal, é algo sobrenatural. Pouquíssimos seres humanos conseguem sentir a presença de Jesus. Não é normal. E eu fico imaginando aquele homem lembrando de Jesus e dizendo: uau, ele veio até mim. Agora eu fico pensando no gadareno sentado e pensando assim: por que eu? Por que ele saiu lá do outro lado e veio aqui? Por que eu? Você consegue perguntar para Jesus hoje: por que você? Por que eu? Para você que está sem esperança, pensando que já acabou, Jesus veio aqui hoje falar com você. Jesus veio aqui bater um papo com você. E talvez você se pergunta hoje: por que eu? Porque você é especial. Porque Deus te ama. E é exatamente para isso que Ele enviou Jesus, para destruir as obras do diabo na sua vida. Ele disse: olha, para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu tenho certeza que aquele homem também ficava perguntando e se lembrando do que Jesus fez. Uau, olha o que Ele fez comigo, olha como eu estou hoje. E por último, eu acho que aquele homem pensava assim: Samerson, que saudade dele. Eu teria saudade. Uau, que saudade dele. Aquele homem, Jesus entrou no barco e foi embora. Provavelmente ele não viu mais. É bem provável que ele nunca mais viu Jesus. Então ele pensava: que saudade. Nós temos um privilégio que o gadareno não teve. Jesus disse a nós: olha, eu vou para o Pai, mas estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Jesus está com você. Mas talvez tenha alguém aqui que esteja com saudade de Jesus. Oh meu Deus.
Talvez tenha aqui alguém que está com saudade de Jesus. E Jesus também está com saudade de você. E se você quiser, você pode falar com Ele agora. Ele vai te ouvir. E Ele quer reconciliar com você. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Porque a obra dele, talvez por um tempo você interrompeu, mas Jesus é fiel para completá-la, se você permitir. Eu estava me lembrando de um outro homem. O texto, nós não vamos ler o texto para ganhar tempo, mas João capítulo 5 vai falar do homem que vivia no tanque de Betesda. Citei esses dias, até errei a data, o tempo que ele ficou, né? Eu falei 28 anos, tirei 10 do sofrimento do pobre coitado, mas a Bíblia não deixou. Então é 38 anos, né? Naquele lugar, esperando uma cura, até o dia que Jesus chega lá e cura ele. E eu fico imaginando como aquele homem lembrava de Jesus. Imagine 2 anos depois, 3 anos depois, Jesus já não estava na terra mais. Jesus agora já tinha ido para o céu. E eu imagino aquele homem falando: uau, Ele veio até mim. Você consegue imaginar um homem que há 38 anos estava paralítico num lugar escondido, onde ninguém o via, onde as pessoas não sabiam da existência dele mais, talvez os familiares já tinham até esquecido dele, porque ele diz no texto: eu não tenho ninguém que me pegue daqui e me coloque na água, eu não tenho ninguém. Ele não tinha mais ninguém. E aquele homem 3 anos, 5 anos depois, sentado em perfeito estado, dizendo: Ele veio até mim, Ele mudou a minha vida, Ele me curou, Ele me restaurou. Uau! Talvez aquele homem pudesse perguntar também: por que eu? Havia tantas pessoas lá, por que eu? E aquele homem refletindo: nossa, eu era um paralítico, Ele me curou. Eu não podia ver o sol, eu não podia andar, Ele me resgatou. Jesus fez isso com você. Eu convoco você para ser um pouco mais grato pelo que Jesus fez na sua vida. Não é algo comum, não foi algo banal, foi algo muito sério que custou o sangue dele. E eu fico imaginando aquele homem dizendo: que saudade dele, que saudade dele. E talvez hoje algumas pessoas aqui possam dizer o mesmo, né? Uau, como eu. Uau, Ele veio até mim. Eu, um cara que virei as costas para Ele. Eu, um cara que não quis Ele, que fui para o mundão, fui viver os prazeres, fui procurar prazer nas drogas, fui procurar prazer no álcool, fui procurar prazer na prostituição, fui procurar prazer em tantas outras coisas, em festas e em outras coisitas mais. Virei as costas para Ele, mas mesmo assim Ele veio até mim. Por que eu? Por que eu? Ele sabe por quê. E talvez você hoje pergunte: o que Ele fez comigo? Como Ele fez? Como você está hoje? Só que hoje nós não precisamos mais dizer: ai, que saudade. Hoje nós podemos dizer: em breve, muito em breve, eu o verei face a face. Hoje eu só o sinto. Hoje eu só o sinto, mas futuramente eu vou vê-lo. E pode ser muito em breve. Pode ser mais breve do que nós imaginemos. E hoje, exatamente hoje, Jesus veio aqui. Jesus veio até este lugar. Jesus está aqui. Ele disse que estaria aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei presente. Não importa o que você pensa, não importa o que você pensa dessa igreja. Talvez você olhe para este lugar, para este templo, né? Porque igreja são pessoas, né? Isso aqui é templo, isso aqui é parede. Mas talvez você olhe para esse lugar e você diga: não, isso aqui não é de Deus. Mas Jesus falou que não é na cor da parede, no lugar. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome. Ele não falou qual a cor que deveria ser a parede. Ele não falou em qual bairro, em qual lugar do mundo seria. Ele disse: onde estiver
2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu vou estar presente. Eu gostaria de saber se tem 2 ou 3 pessoas aqui reunidas no nome de Jesus. Então Ele está aqui, Ele está aqui. Se Ele está aqui, Ele é digno de ser louvado. Se Ele está aqui, Ele é digno de ser reverenciado. Quantos podem olhar para Ele nesta noite e dizer: obrigado, Jesus? Agora, preste bem atenção, por favor. Eu já estou encerrando. Tem pessoas que estão dentro da igreja, fazem parte da igreja, mas estão precisando que Jesus vá até elas. O fato de você fazer parte de uma igreja não diz que isso transforma a sua vida. Eu também fiz parte de uma igreja na minha adolescência, na minha infância, e isso não mudou minha vida. Sabe por que não mudou minha vida? Porque igreja, eu iniciei falando sobre isso. Igreja não muda a vida de ninguém. Ah, é a Lírio. Não é a Lírio, não tem nada a ver com a Lírio. Tem a ver com o Jesus da Lírio, o Jesus que está na Lírio. Quando você se entrega para Jesus, Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Talvez tem pessoas aqui que não estão sentindo essa transformação. Talvez tem pessoas aqui que fazem parte da igreja, já estão na Lírio. Estão na Lírio, ou são de outras igrejas, estão aqui nos visitando hoje, mas quando você olha para você, você não vê transformação. Quando você olha para você, você não vê mudança. Quando você olha para você, você não vê vida. Quando você olha para você, você vê amargura. Tem pessoas que estão na igreja, fazem parte do corpo de Cristo, mas você olha para elas, elas são amargas, elas são vazias. Está vazio. Ouve a palavra, vai em todos os cultos, ouve que Jesus transforma, ouve que Jesus liberta, mas a vida continua a mesma coisa. Sabe o que está acontecendo? Está faltando você receber Jesus de verdade, e se fechar para o resto, e receber Jesus, vir para o culto, não porque é legal, mas vir para o culto, porque lá eu vou louvá-lo junto com os meus irmãos. Eu vou me reunir com os outros filhos, aleluia. Eu vou me reunir com os meus outros irmãos, e nós vamos levantar as mãos para Ele. Nós vamos dizer: Jesus, obrigado porque você mudou a minha vida, você mudou a minha história. Mas há uma necessidade de ter um encontro real com Jesus. Eu não estou falando aqui apenas com alguém que não é da igreja, eu estou falando com todos. Porque se todos nós tivermos um encontro real com Jesus, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de um local, não, eu estou falando de Jesus. Ele é real. Não é possível que Ele mudou a minha vida e não queira mudar a sua. Ei, não, Ele quer mudar, aliás, Ele veio para salvar o mundo. Mas quantos de nós estamos dispostos a deixar de lado nossas convicções carnais, mundanas, físicas, humanas, para ter um encontro real com Jesus? Quantos de nós estamos dispostos a largar os nossos conceitos e preconceitos para ter um encontro real com Jesus? Nós somos malucos para muita coisa, mas nós não temos um pouquinho de coragem, um pouquinho de doideira, de dizer assim: ei Jesus, eu quero te experimentar de fato. Se tu és real, eu quero. Se tu és real, eu quero. Se o Senhor muda, eu quero ser mudado. Se o Senhor transforma, eu quero ser transformado. Se o Senhor realmente liberta, eu quero ser livre. Se o Senhor muda a história, eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero testemunhar assim como esse homem está testemunhando. Eu quero viver Jesus, não o Jesus da religião. Eu quero viver o Jesus real. Oh meu Deus, a boa notícia é que Jesus veio a nós. Nessa noite, como você pode bem perceber, não rolou aqui uma pregação. Como você pode perceber, não rolou aqui uma palavra expositiva.
um sermão expositivo, não rolou aqui um sermão textual, muito menos um tema, não rolou, não é nada, é um bate-papo entre o Espírito Santo e você, dizendo, tem muito mais do que simplesmente sentar numa cadeira e gostar de um ambiente. Jesus veio até este lugar. Queridos, quando as pessoas vêm até nós, quando alguém vem até nós tentando nos ajudar, até consegue por um momento. Por um momento curto, essa pessoa consegue nos ajudar. Quando nós vamos à igreja, nós sentimos um alívio. Pelo menos no tempo que estamos aqui, há um alívio, há uma paz. Tem gente que sente tanta paz, mas tanta paz, que até dorme. Eu acho mó barato. Antes eu me incomodava com alguém dormindo, hoje não. Hoje eu entendo. De alguma forma você está ouvindo a palavra de Deus. A religião, ela pode até trazer um alívio momentâneo. Um culto pode até trazer um alívio momentâneo, mas não resolve o problema. Não resolve, não muda a sua vida. Quem muda a sua vida é Jesus. Mas não Jesus da cruz, não o Jesus do crucifixo, não o Jesus dos quadros, não o Jesus das imagens, não o Jesus que as pessoas falam, o Jesus que você precisa ter um contato com Ele. Preste bem atenção. Se todos nós sairmos daqui hoje dispostos a viver um Jesus real, é muito fácil. Você vai dizer assim: Espírito Santo, quando eu sair naquela porta, eu quero viver o Jesus real. Se é verdade, fala isso para ele. Se é verdade o que esse pastor está falando, se é verdade que há um pouquinho mais, se é verdade que é mais do que isso que eu estou vivendo, se é verdade que é mais do que isso que eu aprendi a vida toda, se é verdade que é mais do que eu achei que isso aqui era o máximo, mas ele está falando que tem muito mais, então eu quero viver. Espírito Santo, help me please, ajude-me por favor. E quando você sair daqui, vai acontecer uma coisa muito maluca, porque o Espírito Santo, ele vai começar a falar com você algumas coisas que você precisa começar a fazer e outras que você precisa parar de fazer, porque Jesus, ele até vem até nós, mas nós precisamos continuar seguindo Ele. Aquele homem quis seguir Jesus. Jesus transforma, você precisa andar com Ele. E não dá para andar com Jesus e andar com Satanás ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer uma escolha. Para que você viva o que Jesus tem para você na totalidade, você precisa fazer uma escolha. E a escolha é: eu vou andar com Jesus. E aquilo que o diabo quer que você faça, você diz não mais. Aquilo que o Espírito Santo fala para você, isso aqui você para. Tem pessoas aqui que vão chegar em casa hoje, e vocês vão ver objetos. Escutem isso, vocês vão ver objetos. Não é eu que estou falando, não, é o Espírito Santo. Ele vai mostrar para você. Tem objetos dentro da sua casa que o Espírito, se você quer andar com Jesus, o Espírito Santo vai dizer a você: joga fora isso aqui, queima isso aqui, ó. Vai ter coisas lá que o Espírito Santo vai falar: tira isso aqui, porque isso aqui não serve mais para você. Vai abrir geladeira, tem bebida lá, o Espírito Santo vai falar para você. Ele vai falar com você, não é eu não, ele vai falar: joga fora. Mas eu vou dar para o meu amigo. Não, o que não presta para você também não presta para o outro. Maço de cigarro, Jesus vai falar para você: sai disso aí, porque isso aí é prisão. Vício é prisão. Se Jesus é liberdade, a prisão vem de quem? Se Jesus é liberdade, a prisão vem de quem? Do diabo. E Jesus vai falar: joga fora isso aí, queima isso aí, mete no fogo isso aí, acaba com isso aí. Eu tenho certeza que se você começar a obedecer o que Jesus quer e fazer do jeito que o Espírito Santo falar, você vai ter uma vida transformada, uma história mudada, e nunca mais você será o mesmo. E eu digo isso a todos. Tem pessoas aqui da Lírio, tem pessoas que estão aqui hoje, que você já é crente, talvez você até já foi líder, talvez você já foi um obreiro, talvez você já foi do ministério de louvor, talvez você já pregou,
Mas hoje, Jesus está falando, eu quero você andando comigo, porque o que você fez foi muito legal, eu já te abençoei por isso, mas está faltando nós andarmos juntos, para que você tenha realmente uma história de transformação, para que você tenha realmente um testemunho, para que as pessoas olhem para você e digam, realmente Jesus está aqui. Eu fui claro?